O Receitas de Inverno é um projeto criado pela RBS TV Cruz Alta em parceria com a União das Etnias de Ijuí, para destacar e valorizar o potencial gastronômico do município. A UET foi fundada em 19 de abril de 1996 e tem como objetivo promover a união étnica de Ijuí. O projeto foi patrocinado pela Cotre Ijuí e Moinho Ijuí. O município de Ijuí está localizado na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, distante aproximadamente 400 quilômetros da capital Porto Alegre. Ijuí ocupa o 24º lugar no estado em população, contando com aproximadamente 100 mil habitantes, sendo o maior e mais importante centro populacional da região. Possui um considerável parque industrial, um destacado comércio e um centro regional de prestação de serviços. Abriga uma das maiores cooperativas de grãos do Cone Sul, hospitais de alcance regional e uma das mais ativas universidades comunitárias do país, além de faculdades e escolas técnicas profissionalizantes das mais diversas especialidades e significativas escolas secundárias. Encravado numa das regiões mais férteis do Rio Grande do Sul, o município de Ijuí foi o primeiro projeto de colonização da República. Em 1890, era habitado principalmente por 3 diferentes grupos de imigrantes: poloneses, alemães e italianos. E o Receitas de Inverno apresenta agora um prato de cada um desses povos. A primeira receita é da etnia italiana e foi feita por Elvira Quitolina. O prato é um rondelli ao molho branco. Meu nome é Elgiva Quitolina. Vou ensinar como se faz rondelli ao molho branco. 400 gramas de presunto, 400 gramas de queijo mussarela, meio quilo de massa básica caseira. Para o molho branco, 3 colheres de sopa de manteiga, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 litro de leite, sal, noz moscada e orégano. Espalhar uma camada de presunto e o queijo. Enrolar a massa tipo rocambole, deixar descansar 5 minutos e cortar em rodelas de 2 centímetros. Numa panela, derreta a manteiga e junte a farinha, mexendo bem para não formar grumos. Com o fogo baixo, acrescente o leite, mexendo sempre. Tempere com sal, noz moscada e orégano e cozinhe até que o molho fique cremoso. Colocar as rodelas na forma, cobrindo com molho branco, espalhando queijo ralado por cima. Leve ao forno até borbulhar. Buon appetito, bon apetite! O pernil de porco à polonesa, como o próprio nome diz, é polonês e foi feito por Mercedes Kuschak. Eu sou Mercedes Kuschak, da etnia polonesa. Vou fazer um prato chamado pieczonka. Ingredientes: 3 kg de pernil de suíno, 3 colheres de sopa de sal, 3 dentes de alho, 1 colher de manjerona picada, 3 colheres de cebolinha picada, pimenta a gosto. Modo de fazer: junte numa vasilha os temperos, o sal, o alho, a manjerona, cebolinha e a pimenta. Misture tudo, abre o pernil já desossado e tempere. Deixe descansar por 2 horas. Leve ao forno para assar durante 1h30. Estará pronto para servir.
Schmatznejedzinha. Bom apetite! A etnia alemã preparou um quesco, uma cuca alemã como é mais conhecida. A autora foi Hildegard Korg. Eu sou Hildegard Korg, da etnia alemã, e vou ensinar como se faz um Käsekuchen. Ingredientes para a massa: farinha de trigo, baunilha, raspa de limão, canela em pó, sal, ovo, manteiga, açúcar, leite morno, fermento. Para o recheio: ovos, nata, açúcar, canela em pó, amido de milho, 500 gramas de queijo. Para a farofa: farinha de trigo, açúcar, canela moída, raspa de limão, baunilha, manteiga. Modo de fazer: misturar todos os ingredientes da massa e deixar descansar por meia hora. Misturar todos os ingredientes do recheio e reservar. Misturar todos os ingredientes da farofa e reservar. Colocar a massa em uma forma untada e deixar crescer. Após colocar o recheio e por último a farofa. Levar para assar por 30 minutos. Guten Appetit! Bom apetite! As peculiaridades do município de Ijuí atraíram novas correntes migratórias, entre elas os letos, portugueses, austríacos, afro-brasileiros, suecos, espanhóis, árabes e holandeses. Aprenda agora a preparar bolinhos no vapor. A receita é da etnia austríaca e foi preparada por Vilja Wagner. Eu sou Vilja Wagner, eu vou ensinar vocês como se faz bolinhos no vapor Dampfklöße. Ingredientes: meia xícara de leite morno, uma colher de fermento biológico, uma colher de açúcar, 200 gramas de farinha de trigo, 2 ovos, 2 colheres de óleo, uma colher de chá de sal e para o recheio, quadradinhos de pão torrado e salsicha. Modo de fazer: misture o leite morno com açúcar, o fermento e uma colher de farinha de trigo e deixe levedar por 5 minutos. Em uma bacia, ponha a farinha, os ovos, o óleo e o sal e junte o fermento. Amasse tudo muito bem até não grudar mais nas mãos e deixe crescer na bacia tapada até dobrar de volume. Com auxílio de uma colher, forme bolinhas, recheie com pedacinhos de pão e salsicha e coloque em uma forma polvilhada com farinha. Deixe descansar por mais 5 minutos. Em um caldeirão, prepare uma carne com molho de sua preferência, bem temperada. Coloque os bolinhos sobre a carne ou sobre o coze-vapor, tapando bem. Cozinhar em fogo baixo por 15 minutos. Desligue e espere um pouco para abrir e servir. Guten Appetit, bom apetite! Como não poderia ser diferente, o prato da etnia portuguesa é um delicioso peixe à portuguesa. O prato foi preparado por Vera Paim. Sou Vera Paim. Vou ensinar como preparar um peixe à portuguesa. Ingredientes: meio quilo de peixe, meia xícara de farinha de trigo, meio copo de leite de coco, meio copo de leite de vaca, 2 limões, 2 colheres de margarina. Ingredientes para o molho: 3 tomates em pele, 1 cebola picada, 1 pimentão médio picado, 2 dentes de alho, 1 maço de cheiro verde, meia colher rasa de sal, massa de tomate a gosto. Modo de fazer o molho: refogar no óleo tomate, cebola, pimentão, alho e o cheiro verde. Após acrescentar massa de tomate e meia colher rasa de sal. Preparo do peixe: temperar com sal e o limão, deixar descansar por 15 minutos. Vamos montar o prato. Passar o peixe na farinha de trigo e coloca-se na refratária untada. Após adicionar-se ao molho, meia xícara de leite de coco, meia xícara de leite de vaca. Assar em forno médio por 30 minutos. Bom apetite! A etnia holandesa preparou uma pizza doce. Quem fez a receita foi Melania Jora.
Meu nome é Melania Jora, da etnia holandesa. Vou fazer uma pizza doce chamada Fly. Ingredientes: 100 gramas de manteiga, 3 xícaras de farinha, 2 ovos, 1 copo de leite, 1 pitada de sal, 2 colheres de açúcar, 1 colher de royal, canela em pó, 1 lata de pêssego e 2 colheres de maisena. Modo de preparar: colocar todos os ingredientes junto, menos o pêssego e a maisena. Amassar bem até dar o ponto de espichar com o rolo. Fore o fundo da travessa e as laterais com a massa. Corte os pêssegos em pedaços, leve a calda ao fogo com 2 colheres de maisena, formando um creme. Misture o pêssego junto com o creme e derrame na travessa. Com o restante da massa, espiche e forme um xadrez em cima do recheio. Polvilhe com a canela e leve ao forno por 35 minutos. Gold Studs, bom apetite! Prato típico e muito apreciado da culinária árabe, o quibe frito que você vai ver agora foi preparado por Malvina Elamar. Sou Malvina Elamar, da etnia árabe. Vou ensinar vocês a fazer o quibe frito. Ingredientes: 850 gramas de patino moído, 500 gramas de trigo para quibe, 1 cebola média, hortelã, 2 colheres de sopa rasa de sal, pimenta a gosto, óleo para fritar. Para o recheio: 500 gramas de carne moída, 2 cebolas picadas, sal e pimenta a gosto, 3 colheres de sopa de azeite. Modo de fazer: colocar o trigo de molho por meia hora. Triturar a carne moída com cebola, hortelã, sal e pimenta. Escorrer a água do trigo e acrescentar a mistura da carne, amassar bem. Modo de fazer recheio: colocar o óleo em uma panela, refogar a carne moída com cebola, sal e pimenta. Modelar os quibe, colocar o recheio e fritar com óleo bem quente. Sartén, bom apetite! A receita da etnia afro-brasileira é uma galinha cafriela, feita por Darcy Prado da Rosa. Meu nome é Darcy Prado da Rosa, da etnia afro-brasileira. Vou preparar um prato típico de Guiné-Bissau, galinha cafriela. Ingredientes: 1 kg de galinha em pedaços sem pele, 1 cebola grande, 2 tomates, 1 caldo de galinha, 2 colheres de sopa de manteiga, 1 maço de tempero verde, 2 colheres de sopa de extrato de tomate, 3 dentes de alho, pimenta em grão e malagueta a gosto, suco de 2 limões, 2 copos d'água, 1 pitada de gengibre ralado, sal a gosto, 2 colheres de amido de milho e 1 xícara de farinha de trigo. Modo de fazer: temperar o frango com uma pasta feita com cebola, caldo de galinha, alho, tempero, pimenta, gengibre e o suco dos limões. Deixar descansar por 30 minutos. Numa panela, juntar a água, manteiga, frango temperado, extrato de tomate e ferver por cerca de 20 minutos. Após retirar a galinha, passar na mistura de farinha com amido. Deixar o caldo ferver até engrossar. Assar a galinha até dourar, virando quando necessário. Depois que o caldo engrossar, despejar o mesmo sobre a galinha assada e servir. Bom dia, bom apetite! E a paella, prato típico espanhol, é a receita da etnia espanhola, produzido por Maria Ivone Jusviac. Sou Maria Ivone, da etnia espanhola, vou ensinar como se faz uma paella. 1 kg de arroz cozido com açafrão, meio quilo de marisco cozido, 1 kg de filé de peixe frito e desfiado, 1 kg de camarão cozido, 4 tomates picados, 2 cebolas picadas, 2 pimentões picados, meio quilo de lulas cozidas, 1 kg de carne de porco frita e picada, 1 peito de frango cozido e desfiado, tempero verde picado, 1 lata de ervilha, orégano e pimenta a gosto. Refogue a cebola, o tomate e o pimentão. Quando o molho estiver pronto, reserve.
Em uma panela própria para a paella, coloque o arroz. Misture o molho, as carnes e os frutos do mar. Acrescente a ervilha, a salsa e o orégano. Decore com camarões e leve ao forno por 15 minutos. Bom apetite! Bom apetite! A receita que você vai ver agora é a sopa de repolho, uma especialidade da etnia Aleta, preparada por Leoni Bazin. Eu sou Leoni Bazin, da etnia Aleta. Vou ensinar como se faz uma gostosa kaposup, sopa de repolho. Ingredientes: meio quilo de costela de porco crua, meio quilo de costela de porco defumada, uma xícara de canjica de cevada, 2 dentes de alho picados, uma cebola grande cortada ao meio e fatiada, 6 batatas inglesas cortadas em cubo, sal a gosto, meio repolho picado, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de nata, tempero verde a gosto, vinagre tinto. Modo de fazer: coloque em uma panela 2 litros de água, as costelas e a cevada. Leve ao fogo por 1 hora ou até a cevada ficar macia. Acrescentar o alho, a cebola, o sal, a batata e ferver por mais 40 minutos. Colocar o repolho, o tempero verde e ferver por mais 10 minutos. Dissolva a farinha em água e misture na sopa. Desligue o fogo e acrescente a nata. Sirva com vinagre a gosto. Ar labo apetite. Bom apetite! A diversidade étnica e cultural passou a ser reconhecida e valorizada somente no final da década de 80. E juienses de todas as raças passaram a se reunir em centros culturais para manter suas tradições e costumes. Unidos, descobriram que poderiam fazer de suas diferenças uma interessante atração turística. Criaram então, dentro do Parque de Exposições do município, um movimento que envolveu toda a comunidade para a construção das casas típicas, com as marcas arquitetônicas mais significativas de cada um dos países representados, onde são realizadas reuniões e encontros na intenção de resgatar os costumes, a música, a dança, a gastronomia e a cultura de seus países de origem. E como o cenário de tudo isso é o Rio Grande do Sul, nós não poderíamos deixar de apresentar uma receita típica dos gaúchos, o carreteiro de charque, preparado por Silvia Regina de Souza. Sou Silvia Souza, da Associação Querência Gaúcha. Vou ensiná-los como fazer um carreteiro de charque. Ingredientes: meio quilo de charque, meio quilo de arroz, uma cebola picada, 3 dentes de alho picados, 5 colheres de sopa de óleo. Modo de fazer: aferventar o charque, trocando uma vez a água. Picar o charque em guisado médio e colocar na panela para fritar. Se o charque for gordo, colocar menos óleo. Quando o charque estiver bem dourado, colocar a cebola e o alho picados para fritarem. Juntar o arroz e deixá-lo fritando um pouco. Colocar água fervendo até 2 dedos acima do arroz. Provar o sal e cozinhar em fogo baixo. Bom proveito! Bom apetite! Patrocínio Farinha Argentina, um produto Moinho Ijuí. E Cotrijuí, fabricante dos produtos Tchê e Cooper. Realização União das Etnias de Ijuí e RBS TV.